Glória a Deus, aleluia, que Deus abençoe. Mais uma mensagem, bendito seja o nome do Senhor. Eu quero falar agora a respeito do juízo de Deus. Há um conceito muito errado das pessoas que pensam que Deus é só amor. E que o amor de Deus impediria Deus destruir as pessoas, julgar as pessoas, condenar as pessoas. Não, um erro. Temos que ler a Bíblia toda. Deus é amor, aleluia. E Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sim. Presta bem atenção. Olha o erro que vocês cometeram. Quando vocês só falam do amor de Deus, não termina o versículo. Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito. Se terminarmos aí, o mundo não é salvo. Se nós amputarmos esse versículo, o mundo, ninguém será salvo. Mas olha a salvação dele veio. Para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha vida eterna. O que é isso perecer? Juízo de Deus. O que é isso perecer? A condenação eterna. O que é isso perecer? A perdição. Perdição é a morte. E o lugar da morte é onde? No inferno. Vocês têm medo de falar do inferno? Ele é tão real como o céu é. Se vocês pregam que existe um céu onde vocês nunca chegaram, nunca viram, também devem pregar a existência do inferno. Porque vocês viram na Bíblia que existe a Nova Jerusalém. Também existe o inferno. O amor de Deus foi derramado na cruz do Calvário. Foi manifesto em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso ele deu o seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê, a resposta, primeiro Deus fez, e agora a humanidade, o homem tem que responder o que Deus fez. Deus amou e deu. Deu o quê? Matou o Filho dele. Morreu pelos pecadores. Derramou a sua vida. Agora a salvação está em aqueles a quem ele veio resgatar, salvar. Devem crer nele. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Quando ele está falando não pereça, para que não haja juízo de Deus sobre ele. Para que o juízo de Deus, a condenação não caia sobre ele. Então existem juízos de Deus. Deus é um Deus de juízo. De juízo. Deus julga. Olha o que Jesus falou no livro de Mateus capítulo 7, 19. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Ouviste? Essas árvores que Jesus falava, ou essa árvore, são homens. Todo homem que não der frutos vai ser cortado e lançado no fogo. Ser lançado no fogo é o juízo de Deus. Esse fogo não é outra coisa, mas senão o julgamento de Deus. O inferno. O julgamento de Deus termina no inferno. O inferno não foi preparado para os homens. O inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Mas os homens prevaricadores irão para lá contra a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos fossem para o céu. A vontade de Deus é que todos se salvassem. Mas nem todos têm crido no Filho de Deus. Nem todos têm amado a Jesus Cristo. Então a justiça de Deus cairá sobre esses pecadores, mesmo o seu Filho sendo derramando o seu sangue, e eles profanaram o sangue de Jesus. Profanaram, brincaram com a morte de Jesus Cristo. Por isso há um juízo, há um julgamento. E Deus já mostrou isso desde o princípio. Por isso ele julgou a geração de Noé. Ele os matou. E você pensa que aqueles homens foram para onde? Você diz que não desapareceram. Como as falsas testemunhas de Jeová. Dizem que o homem morre e acabou. É mentira de Satanás. Rússia foi manipulado por Satanás para levar milhões e milhões no inferno. Ele está no inferno e continua a levar milhões para o inferno com a sua doutrina de demônios. O inferno é tão real como o céu é. É tão real como a terra é. O inferno foi criado para Satanás e seus anjos, e todos os homens prevaricadores irão para lá contra a vontade do Senhor. Então, se as pessoas não crerem no Filho de Deus, que morreu por eles, não resta mais nada senão o juízo de Deus.
Deus matou todos os concidadãos de Noé, os exterminou, e diz a Bíblia, só 8 almas foram salvas. Mas antes que ele matasse aqueles pecadores, a Bíblia diz que Deus tirou da cena Enoque. Enoque andava com Deus e não provou a morte. Deus o tirou, o levou. E depois a Bíblia se cumpriu e tem se cumprido sempre. Deus livra os piedosos da tentação. Ouviste? E muitos dizem, não, Enoque é o símbolo do que? Do arrebatamento da igreja, que não vai passar no quê? Na grande tribulação. Mentira. Já falei que a igreja passa na grande tribulação. O juízo de Deus vai cair sobre essa terra como foi caindo. Por isso Jesus fala da grande tribulação. Houveram tribulações, a última será grande. Sim, Deus matou os pecadores no tempo de Noé. Todos morreram. Voltou a matar 2 cidades, Sodoma e Gomorra. E o escritor, o apóstolo, disse que esses foram mortos, foram destruídas essas cidades, para que servissem de exemplo para nós. Se Deus não poupou a cidade de Sodoma e Gomorra, a geração de Noé, como vai poupar os pecadores dessa geração? A única coisa talvez que Deus não vai fazer agora é o que ele fez com Sodoma e Gomorra e com o dilúvio. Por isso ele meteu um arco celestial no espaço para que ele não destruísse a terra por causa do homem até o tempo determinado. Sim, Deus não vai destruir a humanidade antes do tempo determinado. No tempo determinado ele vai destruir essa humanidade. Por isso o homem é uma alma. As almas de Sodoma e Gomorra estão no inferno. As almas que morreram no dilúvio estão no inferno. A Bíblia diz que Jesus desceu para lá e foi pregá-los. Sim, mesmo estando no Espírito, foram pregados para que fossem julgados tudo o que eles fizeram na terra. Presta bem atenção. Toda árvore que não der fruto será cortada para ser lançada no fogo do inferno. Deus é amor. O seu amor foi manifesto na cruz do Calvário. Por isso nós todos estávamos desviados, perdidos, sem esperança, sem Deus, sem vida. E Ele rompeu, aleluia, as maçãs e veio e morreu para nos resgatar, nos comprou para o Pai, para sermos sacerdotes e reis diante do Pai, para lhe servirmos e trabalharmos no reino dEle, um dia eternamente. E Ele pagou um preço. E o seu sangue foi derramado. Agora os homens precisam crer nisso. Precisam amar aquele que morreu por eles. E assim poderem evitar da condenação eterna. Mas se os homens continuarem nas suas prevaricações, continuarem no mundo, amando as suas vidas, como foi naquela geração de Noé, ou então como foram as cidades de Sodoma e Gomorra,